ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Está começando mais um Comunicação SA, programa da Mega Brasil que em 2026 entra em sua nona temporada, destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Eu sou Marco Antônio Rossi e antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Pois é, gente, amanhã, 11 de junho de 2026, é o grande dia. Amanhã começa a Copa do Mundo da FIFA 2026, disputada pela primeira vez em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. Mas o ineditismo dessa Copa, ele não para por aí não, viu, gente? Ela é considerada a maior Copa de todos os tempos, pois reúne 48 seleções, antes eram 32, divididas em 12 grupos. Outro dado superlativo desse torneio se refere à audiência. A FIFA, a Federação Internacional de Futebol, estima que mais de 6 bilhões de pessoas, quase 75% da população mundial, vai acompanhar e interagir com o torneio de alguma forma, seja por transmissões de TV tradicionais, seja por plataformas de streaming, seja por canais digitais, enfim, esse é um número que supera os 5 bilhões da Copa do Catar. E para a grande final, a estimativa é de que 1,5 bilhão de telespectadores estará sintonizado simultaneamente nesta partida em todo o mundo. E o Brasil está lá. O Brasil está lá disputando e está em busca do seu hexacampeonato. E você, o seu colega do lado, a sua colega do andar de cima, da sua empresa, provavelmente estarão lá também indiretamente, é claro, mas acompanhando os jogos do Brasil e torcendo para que a nossa seleção chegue à final da Copa, traga aí para casa o tão cobiçado caneco. Bom, é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas essa movimentação toda traz uma série de desafios para as empresas, para as lideranças também, pois interfere diretamente no ambiente de trabalho. E aí interfere em todos os sentidos. Ela impacta não só na convivência, mas também ela impacta no respeito às diferenças e também na manutenção da produtividade. A minha convidada de hoje elaborou 10 orientações práticas que vão facilitar a solução dos conflitos e desafios trazidos pela Copa do Mundo da FIFA dentro do ambiente de trabalho. A minha convidada de hoje é Isis Borges, sócia diretora da Signa, uma empresa especializada em staff long, que compõe o ecossistema do Talences Group. Isis, seja bem-vinda à Comunicação SA. Oi, Marco, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada a todos que nos assistem. Obrigada pelo convite. Isis, eu vou pegar cada um das 10 dicas que você elaborou aí para ajudar as empresas a se organizarem melhor nesse período de Copa do Mundo. E vou pedir para você comentar cada um deles, mas eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada a eles também, tudo bem? Podemos seguir Claro, assim? claro. Podemos. Então tá, eu vou começar pela primeira dica que você traz, que é planeje a flexibilização com antecedência. A pergunta que eu faço a você é como que as empresas que possuem equipes em modelos de trabalhos distintos, como profissionais 100% presenciais na operação e equipes em home office, por exemplo, eles podem desenhar um plano de flexibilização que seja percebido como justo e igualitário por todos. Como que é possível fazer isso? A minha recomendação é que as empresas façam um plano bem estruturado e comuniquem com antecedência as pessoas, porque essa questão da previsibilidade ajuda as pessoas a entenderem qual vai ser a dinâmica a ser seguida. Então, acho que esse é o primeiro passo, não deixar para comunicar em cima da hora ou contar com o bom senso das pessoas, porque cada um vai ter um entendimento diferente, muitas vezes nesse cenário. Agora, é importante dizer que muitas vezes tem áreas
que não vão conseguir parar, dependendo da atividade core ali da empresa, do que ela está fazendo. É possível, com planejamento, junto com a alta liderança da empresa, tentar estruturar de uma forma que o mercado não sofra, os clientes não sofram, mas ainda assim pode acontecer em alguns casos de algumas áreas que as pessoas sim vão precisar estar trabalhando e a pessoa sabe que é oriundo da atividade que ela pratica. Mas eu acredito que se a empresa comunicar o plano com antecedência, se existirem desconfortos, as pessoas podem levantar a mão, conversar, discutir e ver se tem alguma outra alternativa a ser seguida. Agora, a segunda opção, a segunda dica que você traz é um tema bastante sensível, né? Porque ele fala sobre respeito, né? E o respeito, como você diz, deve ser o principal limite. A pergunta que eu faço a você é, considerando que a linha entre a brincadeira saudável e aí, nesses momentos, a gente às vezes até perde um pouco o controle disso, né? Mas enfim, essa linha entre a brincadeira saudável e o comportamento ofensivo, ela pode ser subjetiva algumas vezes e também pode ser subjetiva até para alguns colaboradores. Então, qual deve ser o papel imediato da liderança direta, eu falo, ao presenciar uma provocação que ultrapassa os limites do respeito no ambiente de trabalho? A gente sempre nesses cenários de competições esportivas sabe que vão existir brincadeiras, vão existir às vezes rivalidades esportivas, e isso é saudável, faz parte do jogo. Mas o principal ponto é esse ponto que você trouxe. Quando a gente tem comentários ofensivos, alguma provocação que possa gerar algum constrangimento que passa do limite saudável, da informalidade, de alguma forma que a pessoa de fato se sinta mal, a liderança deve agir. Eu acredito que a empresa tem um código de conduta, a grande maioria das empresas tem isso, e deve ser observado se está fora ou dentro do código de conduta para que as pessoas envolvidas sejam chamadas, seja feita uma advertência formal, qualquer tema que envolva questões relacionadas a gênero, nacionalidade, aparência, religião, orientação sexual ou qualquer outro tipo de discriminação deve ficar fora do ambiente corporativo e a empresa precisa seguir as medidas que estão escritas nas suas políticas e comunicar de uma forma clara o que é tolerado, o que não é. Dependendo da situação, pode inclusive gerar uma demissão. Então, é importante ter bastante cautela nesse quesito e respeito ao próximo sempre. Isso inclui, inclusive, a comemoração do gol, né? Isso que deve ser uma coisa complicada, né? De administrar. Mas vamos lá. O RH, ele deve alinhar as expectativas, essa é a outra dica que você traz. A pergunta que eu faço a você é que, para evitar que as regras da Copa elas caiam no esquecimento ou sejam ignoradas ao longo da disputa, né? Qual que o formato de comunicação mais eficaz que o RH pode adotar para que essas diretrizes sejam assimiladas de forma leve, sem soar como um regulamento excessivamente punitivo? Um e-mail pode funcionar, convites nos calendários das pessoas que são corporativas e usam o calendário como agenda, também dizendo, mencionando quais são os momentos de pausa, saídas abreviadas ali, da pessoa sair mais cedo, já ter um convite, esse dia sairemos mais cedo, para pessoas que estão em áreas produtivas ou operações de uma forma geral que não estão no dia a dia no computador, comunicados nas paredes, às vezes uma cartilha impressa, pode ser feito uma chamada com as pessoas, coisa de 5 minutos explicando, ó, a gente vai funcionar dessa forma, vocês vão receber um convite que no dia tal, 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 a gente vai liberar mais cedo, depois vai ter ou não a compensação dessas horas. Então, pode ser e-mail, pode ser por escrito, pode ser uma chamada de vídeo, pode ser uma reunião em pé ali de comunica as lideranças e cada liderança comunica o seu núcleo, mas o importante é que exista comunicação. As pessoas ficarem até as vésperas dos jogos sem saber,
qual que vai ser a postura da empresa, se a empresa vai passar o jogo lá, se vai liberar ou se simplesmente não vai acatar nada, porque não é uma questão mandatória, é uma questão cultural. Então, se simplesmente a empresa vai dizer, ó, o momento de mercado que nós estamos não permite parar para assistir, nem liberar, faz parte. É importante, de alguma forma, se comunicar, ao meu ver, todas as formas são válidas. Mas eu deixaria alguma coisa formalizada. Fez uma reunião informal ali, a liderança, depois formaliza no e-mail, porque, como você disse, às vezes a competição se estende, né, por bastante tempo, e aí, se surgem dúvidas no meio do caminho, tá lá, tá escrito o que que vai ser feito, e o que é combinado não sai caro, né, nesses cenários. Bem, mais uma questão que eu coloco para a Isis é sobre a flexibilidade, e você faz um alerta sobre isso, que a flexibilidade precisa vir acompanhada de responsabilidade. A pergunta que eu faço para você, Isis, sobre isso é: no caso de setores que lidam diretamente com atendimento ao cliente externo, e você até fez uma menção em um caso similar a esse no começo da sua fala, né? Quais as estratégias de revezamento ou acordos prévios funcionam melhor para garantir que o cliente, sobretudo o cliente, não sinta uma queda na qualidade do serviço durante o horário dos jogos? Se a empresa optar por realmente dispensar as pessoas e for um local que tem atendimento público, ou por telefone, enfim, é importante ter algum comunicado muito claro dizendo que a empresa vai parar por aquele período e retorna às atividades no horário tal. Ter alguma forma que as pessoas, se for atendimento telefônico, que a pessoa possa deixar um recado que ela vai receber um retorno logo na sequência. A questão da responsabilidade com o cliente, com as empresas que estão no ecossistema desses trabalhadores precisa ser total. Então, eu acredito que as empresas conseguem fazer pausas coletivas ou paralisar a operação para fazer a transmissão do jogo ali no ambiente de trabalho, desde que os clientes não sofram com isso. E as pessoas entendem, principalmente na cultura do Brasil, que é uma cultura muito voltada a futebol, é possível entender que durante aquele jogo paralisou, mas dali uma hora e meia vai retomar, ou se você deixar um recado que você precisa daquele retorno, as pessoas vão, terminando o jogo, reconectar. O importante é as pessoas, de fato, voltarem ao trabalho se esse tiver sido combinado. Não pode, durante o jogo ali, se exacerbar, consumir álcool, fazer uma série de coisas, e aí, quando dá hora de voltar, não voltou. Precisa voltar para que essa flexibilidade continue existindo para os próximos jogos. Senão é total compreensível que a empresa possa falar, não, vocês não estão cumprindo com a parte de vocês, então não tem mais essa pausa, não vou mais transmitir o jogo. Então, são combinados que precisam vir com responsabilidade. Mas eu acho bem factível, assim, a nossa cultura está acostumada com isso. Muito bem, nós estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Isis Borge. A Isis é sócia diretora da Assigna. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já! Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Isis Borge. Ela é sócia diretora da Assigna, uma empresa especializada em staff long e que compõe o ecossistema do Talences Group. Estamos falando aqui sobre os impactos que um evento da magnitude da Copa do Mundo de futebol traz nas relações das empresas com os seus empregados.
Isis, seguindo aqui com as dicas que você elaborou para orientar melhor as empresas nesse momento esportivo de celebração, é, uma dica que você nos dá é nem todo mundo quer participar das ações da Copa. E isso é uma realidade. A pergunta que eu faço é como que a organização pode acolher e garantir o bem-estar dos colaboradores que optam por não participar das interações da Copa, evitando assim que eles sofram algum tipo de isolamento, mesmo que seja velado, ou uma espécie de exclusão social por parte do restante da equipe. Eu acredito que a liderança precisa estar muito atenta ao que está acontecendo na sua área. Então, se cada líder estiver observando e estiver atento, ele pode perceber situações, de isolamento ou situações de algum tipo de boicote para algum colaborador que optou por não participar de alguma ação. Eu vejo que optar por não assistir a um jogo e a empresa oferta ali passar o jogo ou dar uma pausa para as pessoas assistirem, dificilmente a pessoa vai receber algum tipo de retaliação em função disso. Mas o que a gente vê às vezes acontecerem é algumas empresas, as pessoas organizarem bolões dos placares, ou fazer algum tipo de confraternização vinculado aos temas da Copa, e ter alguém que não necessariamente quer se envolver, quer participar, pelas mais variadas razões. E aí é importante que seja sempre uma ação opcional e que as pessoas ao redor, ao perceberem algum tipo de retaliação para alguém que, por opção, não quis participar, por exemplo, de um bolão, relatem à liderança ou relatem ao RH para garantir que a rotina seja uma rotina normal e inclusiva para todos. É um ambiente de descontração, de celebração, independente de qual vai ser o resultado, as pessoas curtem participar do que está acontecendo, mas nem todo mundo às vezes tem até a predisposição financeira de entrar num bolão e tudo mais, e a gente precisa respeitar o momento de cada um. Muito bem, você falou do papel da liderança e realmente a liderança exerce um fator essencial nesse equilíbrio, né? E é sobre ela que a gente vai falar agora, porque você alerta que as lideranças precisam dar o exemplo. É outra dica que você nos traz. A pergunta que eu faço é: qual que é o maior desafio para um gestor ao tentar equilibrar a sua própria torcida e a sua descontração com a necessidade de monitorar e manter a postura profissional exigida pelo cargo? O segredo é não gostar de futebol, é isso? Não, não é isso. Aliás, muitos gestores adoram futebol e é normal as pessoas estarem animadas. Agora, quando os jogos acontecem durante um período de expediente, se o jogo fosse transmitido na empresa, ou se a empresa for liberar as pessoas por um período curto e depois as pessoas vão retornar, ou se aquele líder for assistir os jogos após o expediente com pessoas da empresa, é importante ele não perder a compostura, porque, querendo ou não, por mais que seja um evento de diversão, de descontração, é um ambiente profissional e você pode perder a credibilidade em poucos segundos ali de alguma ação descalibrada. Então, por exemplo, exagerar no consumo de álcool, se exacerbar, ter algum tipo de comportamento considerado ruim aos olhos da organização, podem comprometer depois a credibilidade desse líder com o time e podem, inclusive, gerar outros tipos de punições por parte da empresa. Então, esse líder, se ele tiver com pessoas do trabalho, ou se ele precisar depois voltar ao ambiente de trabalho, ele precisa sempre lembrar que ele é o espelho, ele não pode fugir ali das rédeas, por mais que seja um momento de descontração. Ele sendo o exemplo, ele puxa a turma para o caminho que a empresa espera. Ele é a empresa aos olhos da equipe. Então, ele não pode exagerar, por mais que seja uma coisa pessoal. Eu saí, vou ver com os meus amigos e volto para a empresa, tem que voltar mesmo e tem que voltar bem e apto a poder trabalhar. É basicamente isso. Agora, se for num fim de semana e não vai encontrar ninguém da empresa,
Aí ele faz o que ele quiser, né? Ele estando ok no dia de retorno ao trabalho, tá tudo bem. É, o segredo é assistir as partidas sem camiseta, só de terno e gravata que já ajuda a segurar um pouco o ímpeto, né? Não, aí eu tô de terninho, dá para tirar o blazer, o paletó e pôr uma camiseta do time e tá tudo bem. Depois tira e volta para o trabalho normalmente. Então, mas você lembrou de uma coisa que é interessante, que é a questão do consumo de álcool, né? Até porque isso não está dissociado, né? Aliás, ao contrário, está muito associado o esporte, o futebol, por exemplo, ao consumo de cerveja, né? Que é a bebida mais popular, talvez, tá? Nas propagandas de TV, nos outdoors, enfim. E aí é um alerta que você faz, que é tomar atenção ao consumo do álcool. E a pergunta que eu faço é: se a empresa optar por liberar o consumo, mesmo que seja moderado de bebida alcoólica, nas dependências ali do escritório durante os jogos, quais os mecanismos de compliance ou segurança ela deve acionar para evitar passivos trabalhistas ou acidentes depois do evento? Dependendo do que é a operação, se a operação precisar que a pessoa tenha coordenação motora, tenha foco, por exemplo, é uma operação logística, é uma montagem de alguma indústria, é arriscado você liberar o álcool ali e as pessoas não estarem no seu pleno estado e sofrerem um acidente de trabalho, por exemplo. Agora, se a gente está falando, por exemplo, de ambiente de escritório, alguma atividade que a pessoa, mesmo tendo consumido um pouco de álcool, talvez não vá com tanta, de uma forma tão direta se envolvendo um acidente de trabalho ali numa máquina, alguma coisa assim, mesmo assim, é importante comunicar que vai ser ofertado bebida alcoólica, mas que quem beber não deve dirigir, deve voltar para casa de táxi, de Uber ou de carona, da forma que for, e para as pessoas beberem com alguma moderação. Agora, as empresas normalmente já conhecem o seu público em função de outras confraternizações. Então, como que é a postura da turma numa festa de final de ano, por exemplo? É uma turma que bebe absurdamente, tem problemas ali no dia a dia, às vezes nesses cenários. Talvez seja mais crítico liberar o álcool durante as partidas, se as pessoas estiverem no ambiente de trabalho. É uma turma que raramente você tem grandes percalços, às vezes é uma pessoa ou outra. Então dá para orientar, e o líder que sabe que tem algum elemento ali que às vezes passa do limite, também pode chamar esse elemento e falar, vamos lá, vai ter álcool, mas ó, estamos no limite de trabalho, não exagera, ou procura não beber, toma alguma outra coisa, água, refrigerante, enfim, o que for. Então dá para ser tratado caso a caso para você não punir uma empresa inteira em função de um ou outro elemento. Mas é algo a ser considerado, olhar o perfil da população, históricos anteriores e qual é a atividade fim para se pensar se vai ou não liberar. Agora, se você for liberar no escritório e é uma empresa que tem escritório e fábrica, eu não liberaria para ninguém, para você não ter uma injustiça. Poxa, lá no escritório tem cerveja, aqui na manufatura não tem. Aí você gera um sentimento de não pertencimento ou de favoritismo. Ser uma regra única para a empresa inteira seria uma medida justa. E se liberar, não pôr uma quantidade absurda também de álcool disponível e dar as orientações para as pessoas com antecedência, para que elas se planejem a de repente não irem de carro naquele dia, a pensarem a respeito do tema. Não precisa ser uma surpresa ali, chegar ali um carrinho com um monte de bebida alcoólica de surpresa e confiar que as pessoas vão ter bom senso. Aliás, esses ambientes, né, o chão de fábrica e o administrativo sempre é um desafio, né, para a empresa do ponto de vista de tratamento mesmo, ou de pertencimento, né, dentro do clima organizacional, não é não, Isis? Pode acontecer de tudo, né? Cada empresa tem um tipo de público, você tem lá os grupos, vão ter grupos tranquilos, vão ter grupos que não vão ser tão tranquilos assim. É importante a liderança administrar o benefício de ofertar ou não. Qual é o benefício versus os riscos para se ponderar na melhor decisão.
ninguém morre também de assistir um jogo de futebol sem uma cerveja, né? Se oferece outras coisas, petiscos, pipocas, refrigerantes, sucos, está funcionando também. Bem, vamos lá, seguindo com mais uma dica trazida pela Isis, que é sobre os eventos informais. E ela diz que os eventos informais também revelam problemas internos. A pergunta que eu faço, Isis, é: uma vez que a Copa ela funciona como uma espécie de termômetro que pode evidenciar rachaduras na cultura interna, como exclusões, picuinhas entre as áreas, quer dizer, aqueles times que jogam com dois times, né? De que maneira o RH e a liderança devem mapear esses sinais discretos para tratá-los estrategicamente depois do determinado torneio? O evento é interessante porque as pessoas normalmente são mais espontâneas e você consegue perceber de fato essas rixas entre áreas, o que que pode estar acontecendo. Então, e um dos grandes problemas dos CEOs, dos conselhos, muitas vezes é a comunicação entre os líderes, entre as áreas. Muitas vezes você ouve CEOs falando que passam boa parte do tempo deles resolvendo conflitos mais do que pensando no negócio da empresa, mais do que vendendo. Então, olhar, entender o que está acontecendo e mapear para depois pensar em planos de ação é uma forma inteligente de olhar para esse evento da Copa do Mundo. A gente consegue capturar o que está nas entrelinhas. Uma coisa é a cultura que está na parede da organização, outra coisa é a cultura vivenciada, do que você percebe em cada departamento. E aí, claro, tem uma série de ações que podem ser feitas, desde chamar os líderes, onde se observou que existem rixas ali entre as áreas, rachaduras ali nos seus comportamentos, para conversar, fazer eventos de team building, de depois colocar essas pessoas num off-site, em alguma coisa fora da empresa, fazendo uma coisa totalmente desconectada com o negócio, para que eles integrem, interajam, fazer mais coisas também no dia a dia das áreas que envolvam projetos multi-áreas, que envolvam várias pessoas diferentes, misturar mais os times, promover job rotations. Tudo isso pode ajudar. Eu olharia para o que vai acontecer durante esse período para mapear os potenciais riscos de algum time estar jogando contra o outro para tentar depois trabalhar nessa união, porque o inimigo nunca está dentro da própria empresa, ele está lá fora, né? Os concorrentes e tudo mais. Então, essa empresa unida com certeza vai produzir melhores resultados. Mas tem uma série de ações que dá para ser feito. As primeiras, se for, por exemplo, pessoas que reportam diretamente para um mesmo líder da alta liderança, a primeira coisa é chamar os dois e conversar e falar, ó, tem evidências aqui que aconteceu isso, aconteceu aquilo, joga as cartas na mesa, o que que vocês me dizem a respeito, né? Como é que a gente resolve, o que está acontecendo? Mas nos bastidores tem uma série de ações que podem ir sendo promovidas para que essas pessoas convivam mais entre si, se conheçam mais. Às vezes a gente tem algum estigma de alguém que você não conhece. Você cria ali uma máscara ali sobre aquela pessoa, e se você tem a oportunidade de conhecer mais essa pessoa no lado físico, né, a pessoa física e menos a pessoa corporativa, você releva mais uma série de situações, você tem uma tolerância maior, uma empatia maior, e essas rusgas vão minimizando. Então, acho que são ações aí que esses líderes, ao mapearem esses problemas, podem depois pensar a respeito. E eu já vi situações bem radicais, um gestor detonando ali a outra área, tá bom, então vamos trocar, você vai ser o gestor daquela área, o daquela área vem para cá. Vamos ver como é que a gente resolve a situação. Tem bastante coisa que dá para ser feita. Tem que olhar caso a caso e pensar depois com calma. E não vai ser uma ação de um mês, é uma ação de no mínimo um ano aí para frente ou mais, porque você não muda o comportamento de uma pessoa de sopetão. Você leva tempo para as relações de confiança serem construídas. E essas ações são ações que vão sendo ações de longo prazo, mas que daqui a algum tempo a situação vai estar minimizada e a empresa ganha com isso. Muito bem, estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Isis Borges. Ela é sócia diretora da Signa, empresa especializada em staff law,
que compõem o ecossistema do Talences Group. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste Comunicação SA. Até já! Foi dada a largada para o Prêmio Jatobá PR 2026. Em sua 10ª edição, o prêmio consolida uma trajetória de sucesso e reconhecimento no setor da comunicação corporativa. Com a missão de dar visibilidade aos melhores cases de comunicação produzidos por agências e organizações de toda a América Latina, o prêmio valoriza ideias que geram impacto e transformam realidades. Mais do que premiar, o Jatobá PR incentiva a excelência, destacando o protagonismo de profissionais e dirigentes que elevam o nível da comunicação. É o momento de mostrar sua estratégia, seus resultados e sua criatividade. Os vencedores serão revelados no jantar de gala de premiação que acontecerá no dia 7 de dezembro, no Hotel Renaissance, em São Paulo. Aceite o desafio, participe do Jatobá PR 2026 e leve seu trabalho ainda mais longe. Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Isis Borges, sócia-diretora da Signa, empresa especializada em Staff Law, e que compõe o ecossistema do Talences Group. Estamos aqui falando sobre os impactos que um evento da magnitude de uma Copa do Mundo de futebol traz nas relações das empresas com os seus empregados. Uma outra dica que você nos trouxe, Isis, é comunicação clara evita ruídos. A pergunta que eu faço a você é em relação à compensação de horas pelos períodos de jogos assistidos. Qual que é o modelo que tem que ser, tem se mostrado mais eficiente e menos desgastante para as relações trabalhistas? É o tal do banco de horas tradicional ou a entrega baseada estritamente em metas e escopo? Depende da empresa, é uma decisão muito particular. Mas eu estou ouvindo de várias empresas que as pessoas já estão compensando alguns minutinhos a mais por dia para terem essa liberalidade de não trabalharem durante os Jogos do Brasil, por exemplo, quando os jogos caem durante a semana. Então, tem empresas que já começaram isso. Você trabalha 15 minutinhos ou 20 minutinhos a mais por um período de dias e você sabe que nesse dia você está liberado depois no momento do jogo. Tem outras empresas que trabalham com banco de horas e aí as horas extras, tudo vai se ajustando. A pessoa tem um período, né, de um semestre, um período determinado para conseguir compensar todas as horas, também funciona. E tem algumas empresas que, inclusive, justamente, se as áreas estão batendo o orçamento, estão dentro das metas, às vezes é uma liberalidade da empresa de falar, olha, não precisa compensar, a gente vai de fato liberar e dar essas horas e está tudo bem. Então depende de cada cenário. O importante é que a empresa comunique com alguma antecedência para as pessoas saberem qual vai ser a regra do jogo. E também não só da jornada de trabalho, mas que comportamento vai ser aceito e que comportamento não vai ser aceito. O que pode gerar ruído é que depois recai sobre a imagem, a visibilidade desse colaborador, se ele transgredir ali aquele comportamento que não é um comportamento aceito. Então, se você comunica com clareza, fica fácil depois das pessoas saberem o que é esperado delas e como é que vai funcionar. Mas esses formatos todos funcionam, tem que ver caso a caso. A última dica que a Isis nos traz é sobre equilíbrio. E ela diz que o equilíbrio é o principal objetivo. Nesse sentido, Isis, eu pergunto para você, olhando para o cenário do pós-Copa, quais são os principais indicadores, os tais KPIs, que o RH e a diretoria devem avaliar para medir se o evento realmente gerou um saldo positivo para o clima organizacional e para o engajamento das equipes? Olha, a pesquisa de clima é uma ferramenta ótima para isso.
Só que se for uma pesquisa que é feita uma vez por ano, é difícil dizer que o resultado da pesquisa tem a ver com a Copa do Mundo, né? Seria uma ilusão falar que você faz a pesquisa logo depois da Copa e vê o que que vem, não. Mas as empresas que fazem várias pesquisas ao ano, elas conseguem perceber uma melhora ou uma piora, dependendo das ações que a empresa escolher adotar. Pode ser feita, de repente, uma pesquisa extraordinária, mesmo que a empresa faça só uma no ano, logo no período que forem comunicadas as regras, para ouvir as pessoas de uma forma anônima, se elas estão satisfeitas ou não com as medidas que a empresa está comunicando, com a forma como ela vai agir. E fora isso, tem uma série de ações que podem ser feitas para entender se as áreas estão tendo problemas depois de relacionamento. Os problemas não desaparecem só porque você teve um evento esportivo, mas você pode usar da experiência que a empresa for criar ali durante a Copa do Mundo para aproximar times que às vezes não se falam tanto, para melhorar um pouco esse relacionamento interno. Então, é uma coisa mais difícil de tangibilizar, mas é possível pensar em coisas criativas e legais para as pessoas curtirem esse período juntos ali na empresa e aproximar uns dos outros. Eu vi algumas empresas fazendo umas ações legais, por exemplo, competições internas de esportes, times próprios da própria empresa, e não só de futebol, porque se você põe futebol, às vezes você exclui uma série de outras pessoas que, por qualquer razão física ou até de gosto, não se sentem aptas ali para entrar num time. Mas tem empresas fazendo times de esportes de uma série de coisas competindo entre si, competições internas também de outros temas. Eu vi esses dias de uma empresa que estava fazendo karaokê, dança, coisas variadas aí, com times com camisetas, temas da Copa do Mundo dos países. Tem uma moça de um RH esses dias que me falou que eles estavam fazendo competições de pratos típicos dos países. Então, as pessoas tinham um dia na semana, por exemplo, uma sexta-feira, para levar sobremesas ou um prato salgado, alguma coisa dos países daquele bloco, e ver quem que trouxe o melhor doce, ganhava alguma coisa, enfim. Tem muita coisa legal que dá para ser feita usando o artifício do tema Copa do Mundo. Nem tudo vai ser tangível. O mais tangível é se você de fato perguntar para as pessoas e numa pesquisa de preferência que seja anônima, que a pessoa consiga se expressar livremente para entender a percepção, se as medidas vão ser legais aos olhos daquela pessoa, se a pessoa tem alguma sugestão, e depois também como é que foi, se foi uma experiência positiva, se faria algo diferente para um próximo grande evento que vier, Olimpíada, Copa do Mundo, que for mais para frente, aí, que a empresa poderia adotar de ideias. Mas eu vejo com ótimos olhos essas empresas que estão sendo criativas de pensar em coisas fora da caixa, por exemplo, uma competição de culinária de pratos dos países, e coisas do gênero. Engaja muita gente, e quanto mais diversas as ações, melhor para você. Um dia você pega quem gosta de esporte, outro dia você pega quem gosta de cozinhar, outro dia você pega quem gosta de cantar, enfim, dá para pensar em temas bem variados. É divertido de ver a turma se engajando nessas causas e você, de uma forma bem espontânea, acaba unindo pessoas que nem sempre se falam. Muito bem, para a gente encerrar, Isis, eu queria saber o seguinte: sendo a Signa uma empresa especializada em staff long, como esse mercado vem evoluindo no Brasil, sobretudo em um momento em que o país vive um período de pleno emprego? É um modelo muito flexível, então ele traz muita flexibilidade tanto para o empregador quanto para o empregado. O empregador de trazer pessoas especializadas para um projeto que não é para sempre, para uma demanda esporádica, para suportar, às vezes, uma área. Por exemplo, agora a gente está tendo reforma tributária, então, muitas empresas atualizando sistemas e a gente tem colocado os backups nas áreas para cobrir os key users que vão para o sistema, ou os key users também que são os designados para estar no comitê da reforma. Tudo isso traz flexibilidade para algumas pessoas que querem ser altamente especializadas em algum tema e gostam da novidade, de mudar de uma empresa para outra, conhecer diferentes culturas, quanto para a empresa de trazer uma mão de obra super especializada, engajada, que resolve um problema e que sabe que vem para um projeto de começo, meio e fim.
Tem muita empresa que vem também com a ideia de justamente até efetivar essa mão de obra. Hoje, 70% das pessoas que a gente aloca são efetivadas nos clientes. Então, acaba sendo um período de teste ali, se a pessoa se desempenha bem, ela acaba virando uma força efetiva daquela empresa. Então, super positivo. A gente tem a Lei 6.019, que flexibiliza muito essas relações de trabalho, e o mercado tem ganho uma maturidade nesse sentido de enxergar que você nem sempre precisa só de uma mão de obra efetiva, que você pode ter outras formas de trazer pessoas legais para aportar conhecimento nos projetos. Muito bem. Assim chegamos ao final de mais um Comunicação S.A., que hoje recebeu Isis Borges. Ela é sócia-diretora da Assigna, empresa especializada em staff loan e que compõe o ecossistema do Talences Group. Isis, muito obrigado pela sua presença neste Comunicação S.A. Marco, um super prazer. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui contigo. Eu que agradeço e obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.